tudo bem? Bom dia para mim e para vocês que estão assistindo, não sei que hora será, né? Mas uma conversa com o Semir, pediu para mim vir dar um mini curso para vocês aqui. Eu achei legal, oportuno, e na verdade esse curso ele retrata aquele momento da aula que o dia está meio chuvoso, está ventando muito e você não está conseguindo utilizar a quadra. Então eu utilizei um conteúdo muito bacana. Você pode ver, nós temos uma pirâmide alimentar aqui, serve como base para a gente, né? E na nossa base da pirâmide alimentar, nada mais, nada menos do que atividades físicas, né? Vamos lá, eu não sou exemplo para ninguém nesse sentido. E meu produto predileto está aqui, ó, é o refrigerante. Mas para as nossas crianças, para o nosso público-alvo, o que nós vamos retratar hoje é o que é uma vida saudável. Então, se você for trabalhar dentro de uma sala de aula, uma criança, vamos colocar uma criança segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que é um público que o município está atendendo uma grande demanda, com certeza nós vamos ter conteúdo à beça para trabalhar com eles. Mas esse conteúdo, para ele não ficar um pouco chato, mais para frente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, alguns trabalhinhos que você pode realizar dentro da sala de aula. Então toda vez que você faz um trabalho desse dentro da sala de aula, logicamente que a criança vai se sentir reprimida, tal, mas já que o tempo não está nos atendendo e o nosso público precisa ser atendido, então nós vamos partir para esse conteúdo aqui. Então, para a gente começar o conteúdo, ele é simples, muito tranquilo de fazer. Nós temos que primeiro pegar um cronograma, vamos dizer assim, um cronograma para a criança poder entender. As coisas estão interligadas. Quando eu vou tratar de uma vida saudável, o que eu penso numa vida saudável? Então eu vou fazer algumas sugestões aqui. Por exemplo, amor. Vamos retratar amor para a criança apenas aquela relação, sentimento, família, no que diz respeito a isso aí. E amor está intrínseco com a alimentação. Que por sua vez está intrínseco também com a paz. Por que não? E outras coisas que nós podemos estar utilizando aqui, como o emprego, né, do papai, porque uma coisa está interligada à outra. O bem-estar do papai, como o transporte, por exemplo, tal, é uma coisa que nós vamos retratar lá no nosso bairro. Todo o que está interligado nessa palavra, por exemplo, amor, que nós podemos passar daqui para diante, ela está interligada em vários fatores, né? Desde que a criança tenha que entender, por exemplo, para ela ser feliz dentro da sala de aula, o papai tem que estar recebendo dinheiro lá no fim do mês, porque ele precisa comprar o material, ele precisa vestir o filho dele, e outra, ela vai para a escola, recebe o uniformezinho, então nós já não temos esse probleminha lá, dentro da sala de aula. Então, mas ele precisa entender o conjunto de coisas. E além disso, nós temos a nossa atividade física, que é a base, é a pirâmide, né, a base da pirâmide hoje, além do transporte, da segurança, saneamento, começa coisas como lazer, que diz respeito à família. Esse lazer aqui é exatamente o lazer da família, é aquele momento que a família está junto e tal. Nós vamos esmiuçar isso aqui em partes menores, que vai ficar um entendimento muito melhor para vocês. Então, se nós falamos do papai, o emprego, o transporte, a alimentação, nós temos que falar também da renda. Então, às vezes, se você está trabalhando com um público que é um pouco maior, ele vai entender o que é uma renda, entendeu? O menor você vai falar assim, ó, o papai precisa receber o dinheiro para que ele esteja bem, esteja tranquilo com a família dele. E para isso ele vai passar segurança para vocês, ele vai ter mais amor, vai ter mais carinho por vocês. Se ele não tem isso, já começa um primeiro problema aí, entendeu? Então esse retrato, o que vai acontecer? Vai transparecer dentro da sala de aula e é vocês que vão sentir isso daí. Aí você pode passar para sua criança, por exemplo, se ele percebe o que é realmente o dinheiro, como que o dinheiro faz na família dele, o que traz de benefício o dinheiro, além da infraestrutura toda básica e o comprometimento que a sociedade, como forma a prefeitura, por exemplo, tem para poder trazer também de benefício para essa família, que a parte dela é o saneamento básico, né? Eles precisam entender que na sala de aula, por exemplo, nós temos iluminação, tem ventilador, tem tudo. Hoje eles têm um benefício que antigamente, na época de alguns, que não é o meu caso, né, obviamente
não tinha esse benefício, mas eu cheguei a estudar em sala que tinha 2 janelas, entendeu? Nós não tínhamos ventilador, a iluminação era uma lâmpada no centro da sala, isso era escola estadual. Hoje em dia eles têm as salas amplas, com 4 janelas, ventiladores, iluminação, um piso melhor. Então isso é uma evolução. E o trabalho é exatamente esse, é fazer a criança entender esses valores. Então nós vamos lá. Quando a gente começar a mudar o conteúdo agora, eu vou retratar algumas coisas interessantes. A primeira parte que nós vamos debater chama-se saúde. Essa palavra saúde, ela nada mais é do que a parte principal do que nós estamos debatendo aqui. A criança tem que entender que coisas que vêm em relação a uma vida saudável, todas estão intrínsecas em saúde. Vou dar um exemplo aqui agora. Nós vamos debater a situação, o problema, falando primeiro para a criança entender num conteúdo muito simples, chama eu comigo mesmo. Como que eu vou entender uma vida saudável se eu não entendo eu comigo mesmo? E ela está intrínseca com a palavra saúde. Então, eu comigo mesmo. Além desse conteúdo de eu comigo mesmo, a criança também tem que entender outro item importante. Eu com a minha família. Eu com a minha família, que também é um conteúdo que está intrínseco dentro da palavra saúde. O outro conteúdo é eu com a minha comunidade. Foi uma coisa muito debatida, até para a gente pensar naquela relação de saúde nos bairros, que nós chamamos de problema da dengue, chikungunya e outros problemas seríssimos. Então nós vamos esmiuçar por partes isso daí. Vamos começar, por exemplo, aliás, eu com a minha comunidade, eu só não escrevi aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Todos estão intrínsecos. Eu comigo mesmo. Se você for debater para o seu aluno um conteúdo que está falando dele mesmo, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que entra para dentro do corpo humano, que é a alimentação saudável. É o primeiro item. Após a alimentação saudável, nós podemos também pensar em atividade física. Muito bem. Eu comigo mesmo, como eu estava dizendo, é um conteúdo assim, ele é um pouco amplo para o entendimento da criança, mas nós temos que ver que ela precisa compreender de uma outra forma o que é ter uma vida saudável. Então a primeira coisa que nós vamos falar, de eu comigo mesmo, é alimentação saudável, que é o item primeiro que ela vai ingerir, né? E nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em relação a alimentos. Outra coisa importante é atividade física. A criança se alimenta, realiza uma atividade física e na sequência nós podemos citar também a palavra lazer. Lazer, higiene, se gostar, fé, espiritualidade e prazer de viver. Tudo isso eu quero dizer que está envolvido dentro daquele primeiro item, eu comigo mesmo. Então você vai debater com a criança a espiritualidade dela, a religião, a importância de uma religião, para ela ter uma religião, não qual, mas a importância de se ter uma religião voltada para ela, para a família, qualquer que seja a estrutura. Então fé e espiritualidade realmente vai preencher essa lacuna e talvez quebrar até algumas barreiras que existem por aí. Se gostar é uma coisa interessante, você percebe na criança e no desenvolvimento dela dentro da sala de aula, se aquela criança ela tem um probleminha, se é alguma coisa voltada da estrutura familiar dela ou não, né? E ela já perde o prazer de viver com isso, você entendeu? Ela consegue estar num ambiente dentro da sala de aula, mas ela é uma outra pessoa, ela é uma pessoa fechada, carrancuda, ou ela tem, ela expressa violência,
as coisas não são exatamente como deveriam ser, entendeu? Você percebe no dia a dia, no cotidiano dessa criança, e eu tenho certeza que você vai conseguir pegar e expressar para ela através de uma atividade que nós vamos passar futuramente, o que realmente é se gostar. É aquela criança que se olha no espelho, está sempre preocupada com a sua maquiagem, leva o seu brinquedinho, reparte com os amigos, ele está sempre numa boa conduta, ele tem sempre uma boa relação social com seus colegas nas atividades de sala de aula ou também na quadra. Então você percebe que essa criança, dificilmente ela vai ter um problema. O lar dela está estruturado. Aquela que não tem uma boa estrutura já no lar, já fica difícil. Já é aquela conversa antecipada, por exemplo, que pode ter sido ocasionada até mesmo pelo dinheiro do papai. O dinheiro não entrou, você explica para ela que às vezes o papai está numa situação difícil e tal, e a partir dali a relação social dentro da casa já não é legal. Então já vai moldando essa criança para uma coisa negativa. Então, para ela ter uma vida mais saudável, você tem que explicar esse conteúdo com ela. Aliás, desculpa, explicar esse conteúdo para ela, né? Então, vamos mudar de assunto agora, nós vamos falar eu com minha família. Quando você está retratando eu comigo mesmo, e ela já começa a entender um pouco dela, através do conteúdo que eu disse aqui, alguns itens, você vai já pensar na família, que é o próximo passo. Eu com minha família. Família compartilhando momentos. Diálogo, cooperação, integração. Carinho, cuidado mútuo, atenção e dedicação e lazer. O que a criança precisa entender a respeito de eu com minha família? Primeiro, família compartilhando momentos. O que você deve relatar para as crianças é exatamente os encontros que a família tem no seu lar. O primeiro momento, está até no exemplo do nosso desenho aqui, é a família jantando ou almoçando, qualquer relação social que a família tem nesse momento. E dentro desse momento, obviamente já está acontecendo um diálogo, deve estar acontecendo também uma cooperação e integração, porque a mesa foi feita, mas ambos é importante compartilhar para o momento. E também o carinho, o respeito dos pais com o filho, do filho com os pais, o cuidado mútuo dos responsáveis, dos pais, e a atenção e dedicação de ambos da família, de todas as ordens, do filho para com o pai e dos pais para com o filho. E uma coisa importantíssima que a família está perdendo ultimamente é o lazer, seja ele de forma gratuita ou não. Vamos para um outro item interessante aqui, que é eu com minha comunidade. Jogar lixo no lixo, plantar uma árvore, preservação dos espaços públicos, participar e incentivar a participação das pessoas em grupos ou associações comunitárias. As nossas crianças, elas têm uma noção exata do que é isso. Vamos dar o exemplo dos mosquitos, que aterrorizam até hoje a cidade. Chikungunya, nós temos o mosquito da dengue e outras doenças que estão alastrando aí pelo nosso estado e até pelo país. Tivemos casos do Zika, foram exemplos horríveis que aconteceram. Então, se você trabalha com a criança a importância de jogar lixo no lixo, tanto na sua casa como na sala de aula, provavelmente ela vai transferir isso aí para o bairro. E é isso que você tem que implementar. Ela ter amizades, plantar uma árvore. Por que não? Tem criança que tem essa possibilidade. Outras não têm ou os pais não deixam, achando que é por falta de responsabilidade. Preservação dos espaços públicos. Ei menino, você está na quadra aí jogando, você vai quebrar a luz de lá da quadra por quê? Você sabia que quem paga os impostos são seus pais? Eles pagam o imposto. Quebrou a luz da quadra, o prefeito pode aumentar o imposto daquele bairro, porque está sendo depedrado muitas coisas lá naquele bairro. O banco, o campinho arrancar o gol, a iluminação pública está sendo quebrada. Eles podem aumentar o imposto para poder consertar de novo. E de quem vai ser o dinheiro? Do bolso do próprio papai da criança. Então ela tem que ter essa noção social do que anda acontecendo. Participar e incentivar a participação das pessoas em grupos ou associações comunitárias. Nem todos os bairros têm associações comunitárias. E alguns que têm, às vezes também não exercem a função social que deveria, que é a principal, é cuidar de todos os aspectos positivos que o bairro está enfrentando e negativos também. Então,
mediante esse trabalho todo, se torna importantíssimo você frisar bem a importância da participação deles e a responsabilidade que eles têm para com o bairro deles, entendeu? Porque já que eles às vezes não participam de grupos e associações, pelo menos vão deixar de quebrar os espaços públicos, eles vão participar muito mais. E para a gente sair desse quadro e começar um novo caminho, como começar? Se nós estamos falando de uma vida saudável, como vamos começar uma vida saudável? Superando os preconceitos. Uma alimentação saudável é sem sabor? Vamos conversar, vamos dialogar na sala de aula. O que é importante para a criança? Qual é o alimento que ela tem que consumir? Mas ele é sem sabor? Só porque para ser saudável tem que ser saboroso? Não necessariamente. E essa é a importância que você tem que passar para as crianças. Ela tem que entender que nem todo alimento saboroso é o melhor, é o mais rico em nutrientes. Alimentos saudáveis e nutritivos são saborosos? Variedade de alimentos para um grupo indivíduo saudável não deve ser proibido nenhum tipo de alimento. Isso aqui é aquele tipo caso das folhagens escuras amargas que nós utilizamos. Entendeu? Tipo a rúcula, almeirão. Você tem que expor para a criança qual é a beleza daquele alimento. Porque o que ele vai trazer de nutriente para o corpo dele. Explana isso aí. Valorize esse alimento para a criança, que com certeza ela vai olhar de uma outra forma. Pode até não gostar, mas de repente aquele dia ela vai querer consumir pensando apenas no fator nutritivo do corpo humano. Alguma coisa você pode contribuir nessa relação. Uma alimentação saudável é cara? Não necessariamente. Vamos explicar aqui na frente. A alimentação saudável não significa alimentação de custo elevado, pois é baseada principalmente em alimentos in natura da região, que são regionais ou locais aqui do município, da safra, dependendo da safra que o estado produz. Esses fatores contribuem para a redução do custo e facilitam o acesso a uma alimentação saudável. Nós podemos frisar as hortas comunitárias, as hortas familiares, dos cinturões verdes, que fornecem vários legumes ou outras folhagens para os mercados, ou mesmo para pequenas feiras ou feiras livres. Então esses são os alimentos que nós devemos enfatizar nessa situação. Está chovendo lá fora, nós estamos retratando a situação aqui dentro da sala de aula. O importante é falar que in natura, da região, e explicar para eles o que é regionais, o que é local, o que é o alimento que vem da safra. Qual é a importância disso? O que ele vai trazer? A redução do custo, além da melhoria do alimento, já que eles são in natura, né? São alimentos saudáveis. Na hora de comprar alimentos, escolha os mais saudáveis. No lugar do refrigerante, suco artificial, bolacha recheada ou chips, prefira verduras, legumes, frutas e outros sucos naturais. Bom, está escrito aqui, para nós basta olhar, é uma realidade. Para a criança, ela só tem que entender a diferença do que isso vai trazer para ela, do que isso vai trazer para ela, do que isso vai trazer para ela. Agora, para nós que entendemos realmente o que faz bem, mas na verdade nós temos que entender e passar para ela a necessidade de fazer essa troca. Ou começar pelo menos pelo processo no qual você vai diminuir esse e você vai começar a aderir mais a esse tipo de alimento. Uma alimentação saudável é difícil de ser encontrada? A alimentação saudável deve ser acessível a toda a população, adequada em quantidade, em qualidade e segura, composta de alimentos in natura produzidos na região e da estação. Lembre-se, alimentos saudáveis é um direito de todos. Agora um detalhe imprescindível, quando você vai falar da estação, vamos dar o exemplo da famosa manga, que é rica em vitamina C e tem ótimas qualidades, além de fibras e outras coisas importantes para a alimentação. E na nossa região tem-se e muito, né? Então é uma coisa que você deve estar estimulando a criança. Já explicou lá atrás o que deve ser mais saudável para ela, deu o exemplo do que não é saudável, e aqui nós estamos compondo essa parte que diz respeito apenas ao desenvolvimento do alimento. E fica aí 10 passos para uma alimentação saudável. Vamos retratar o primeiro passo,
Aumente e varie o consumo de verduras, legumes e frutas. Fica a sugestão. Coma-os 5 vezes por dia. É tema de debater dentro da sala de aula. Você deve fazer isso. Que hora, professor? Como? Quando? Quais são esses alimentos? Está escrito aqui. Verduras, legumes e frutas. Passo 2. Coma feijão pelo menos uma vez ao dia. No mínimo 4 vezes por semana. Por quê? A base do entendimento por eles é porque é um alimento rico em ferro. Reduza o consumo de alimentos gordurosos. Coma carnes com gordura aparente. Como carnes de gordura aparente. Salsicha, mortadela, frituras e salgadinhos. Para no máximo uma vez por semana. Aqui já é uma contribuição já que você consegue alcançar mais. Quando você passa essa mensagem, reduza. Você não está exatamente estimulando a criança a perder de uma vez. O próprio desenho está falando. Nós estamos fazendo uma pequena troca de alimentos aqui. E essa troca é importantíssima, né? Já dei o exemplo que nós podemos dizer a famosa ponta de peito, a costela que o papai faz assado. É exemplo que você pode utilizar no dia a dia. Passo 4. Reduza o consumo de sal. Tire o saleiro da mesa. Se está ao alcance da mão, quer dizer, sempre nós vamos abusar um pouco do sal. Já instrui a criança para passar isso até mesmo para os seus próprios familiares. Não passa de ser um exercício que ela vai acabar assimilando. Passo 5. Faça pelo menos 3 refeições e um lanche por dia. Não pule as refeições. São importantes. Porque o mais importante para a criança é o alimento. E o suplemento, que pode ser feito através de lanchinhos, você pode substituir ele com um alimento melhor e mais reforçado. Reduza o consumo de doces no passo 6, como bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em açúcar, para no máximo 2 vezes por semana. Isso aqui é um problema sério que nós encontramos dentro de todas as escolas. Eu acho que é um passo assim, importante para um profissional, naquele momento de chuva que está dentro da sua sala, relatar para a criança. E sempre você vai ter um exemplo dentro da sala de aula para você utilizar para os outros amiguinhos. Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. Evite o consumo diário. Quando nós estamos falando dos refrigerantes principalmente, fica fácil da criança entender. Quando você fala de álcool, cuidado que você pode estar retratando algo diferente ou de repente até um desabafo de algumas crianças em relação às suas famílias. O álcool realmente traz essa dificuldade. Já passei por isso e eu entendi, eu tive que abordar o conteúdo e direcionar para outro fator. Passo 8. Aprecie a sua refeição. Coma devagar. Eu recomendo. Olha quem está recomendando? A tartaruga. É um exemplo bom de você utilizar para a criança. Coma devagar. Aprecie. Passe a gostar. Faz ela pensar que o importante é o corpo e não o paladar que ela está sentindo. O passo 9. Mantenha seu peso dentro dos limites saudáveis. Veja no serviço de saúde, o seu IMC está entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado. O IMC é o índice de massa corporal. E aqui a nossa famosa tabelinha. Eu já estou me encontrando na obesidade, né? Obviamente estou em período de tratamento para ver se eu consigo subtrair alguns quilinhos e passar para o sobrepeso. E aí futuramente chegar no nível aí de muitos colegas nossos aí, né? Que está no item normal. Então tá aqui a formulazinha, o IMC, peso vezes altura. Você faz essa pequena divisão. É uma divisão difícil para as crianças fazerem, que às vezes os números não são fracionados, então a criança às vezes não entende. Então faça esse acompanhamento, é utilizado apenas para as crianças maiores. Esse conteúdo específico, você não precisa chegar lá. E para a gente encerrar, vamos fazer o passo 10. Seja ativo, pratique pelo menos 30 minutos de atividades físicas todos os dias. Caminhe pelo seu bairro, suba escadas, não passe muitas horas assistindo TV. Então fica aí a dica, e é uma coisa que você pode praticamente falar para sua criança a respeito de atividades. Esse conteúdo ele é um pouco mais extenso, mas se nós retratarmos ele até aqui, num período chuvoso, nós podemos atender essa aula tranquilamente dentro da sala de aula. E aí vem as atividades propostas que nós podemos estar dando como sugestivas, que são os trabalhos que as crianças podem realizar. A visão delas através de pinturas. Trabalhos. Beleza.
Aqui são exemplos que você pode estar trabalhando. Esse aqui veio um pouco mais enriquecido porque retratou os itens principais. Eu com minha família, eu com minha comunidade e eu comigo mesmo. Esse ainda está em processo de finalização. Foi retratar o peixe, mas não terminou o texto. Temos aqui outros trabalhos. Essa é uma dica de atividade que nós podemos estar dando. Como vocês viram aí, retratados aí através dessas atividades, nós podemos estar dando essa atividade dentro da sala de aula, que é uma atividade que você não vai fazer em uma aula. Você precisa pelo menos umas 2 ou 3 aulas para começar a desenvolver alguma coisa. Elas têm que entender primeiro o que é todo aquele conteúdo programático para poder expressar da maneira dela. Isso aqui já começa praticamente a ser uma arte. Então, essa é a maneira que ela vai expressar o conhecimento dela. Nesse caso aqui, ela retratou a família, fé e espiritualidade. Não só esse caso, como vou dar um outro exemplo aqui. Como ter uma vida saudável. Ele citou alguns alimentos e a palavra atividade física, que realmente é educação física, aliás. A educação física, que é o que realmente estimula as crianças que fazem parte desse conteúdo. Agora, coisas importantes como você estar com a criança no momento e prender a atenção dela, vai a sua criatividade de colocar, por exemplo, todo o conteúdo que foi visto dentro da realidade de cada criança que está participando da sua aula. Você transfere aquele conteúdo para a realidade individual de cada um e aí você consegue extrair o melhor dela e passar para ela com isso o melhor conhecimento. Beleza? Um abraço, boa sorte e até uma próxima oportunidade.